Boa tarde, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas, comunidade que nos acompanha. Hoje eu quero falar aqui sobre o nosso sério, gravíssimo problema que estamos enfrentando no nosso sistema público de esgotamento sanitário, nosso contrato com a BRK. Confesso que quando ele começou esse problema, pensei, bom, vamos ler um contrato, dois, ver a revisão e facilmente a gente vai chegar numa solução. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai descobrindo que tem muitos documentos em anexo, resoluções da GIR, pedidos da BRK, documentos do SAMAI, e cada vez que a gente vai estudando mais, essa história vai fedendo, cada vez mais. E está ficando difícil, a gente vai, claro, ouvir aqui muita gente, tem gente vindo aqui na Câmara para a gente ouvir, fazer questionamentos, mas alguns já estão bem claros, vereador Jean Volpato. Primeiro que o contrato lá de 2010, um contrato de concessão de 35 anos, que falava já em universalização do sistema de esgotamento, já dizia que 90%, mais de 90%, seria coberto por tubulação. Lá nesse mesmo contrato também falava, existia um planejamento financeiro da empresa, que ela, conforme ela fosse colocando essa tubulação, ela ia aumentando a receita dela. Estava lá no planejamento do contrato. Ok, o planejamento era para 15 anos, ou seja, agora, nesse momento, já estaríamos todos aqui blumenauenses com essa universalização, mas não aconteceu. 4 aditivos de prazo, inclusive, foram colocados. E lá em 2022, existe um negócio no contrato chamado RTO, que é a revisão tarifária ordinária, na terceira revisão, que compreende o período de março de 2018 a abril de 2022, a empresa falou, estamos tendo prejuízo, estamos reivindicando aqui um reequilíbrio das contas, porque está faltando 85 milhões de reais. É óbvio que vai faltar 85 milhões de reais. Se você colocou lá no seu planejamento que você vai atingir uma certa, um número, né, de pessoas que vão ser cobradas, e ele não faz, e não atinge, não cobra, vai faltar esse valor lá. E fato. Depois dessa revisão, depois desse pleito, a gente viu o quê? Nenhuma, pelo menos eu não vi, nenhuma ação da prefeitura contra a BRK, ou seja, ela prometeu um negócio, não cumpriu, tinha um contrato lá em 2010 firmado e nada foi feito. Ela chega e diz, olha, eu fiz o filé mignon, eu fiz a melhor parte, eu fiz o centro da cidade, eu fiz as áreas planas, eu fiz onde tem adensamento, e agora que chegou no lugar que é mais difícil, que é um pouco mais caro, eu não vou fazer, e eu tenho uma solução, eu vou deixar para a população. Eles que coloquem fóssil filtro, eu ainda vou cobrar para fazer a limpeza, já que eu não consigo fazer o contrato que estava previsto lá em 2010, que teve 4 aditivos de prazo. E a empresa simplesmente agora chegou com essa solução, que para agora, a solução é para daqui a 4 anos, que estão dizendo que vai chegar a 100%, 100% de 50% tubulação e 50% fóssil filtro, e que depois ainda vai melhorar para 40% de fóssil filtro. Ouçam a parte os dois vereadores. É a parte o vereador Diego Nazato e na sequência também o vereador Jean Volpato. Vereador, estou ansioso para receber aqui os representantes da AGIR e do SAMAI para perguntar para eles diretamente quem é que se comprometeu em fazer a rede no Poder Executivo e não cumpriu. Já se passou muito tempo desde a assinatura desse contrato e o contrato previa que parte da rede seria implantado pelo município de Blumenau. E alguém firmou esse compromisso e aquela gestão e a gestão posterior, ou as gestões posteriores, não entregaram a sua contrapartida. É muito importante a gente dizer para a população, o aumento está vindo em decorrência de um compromisso assumido em gestões passadas que não foi cumprido. Existia a previsão de que tivesse parte da rede ser entregue pela Prefeitura de Blumenau e não foi feita. É óbvio que a BRK vai dizer, eu quero aquela receita que estava prevista e não veio, eu quero aquela rede que estava prevista e não veio, e por isso veio esse aditivo. Então, muito em breve a gente vai ter a oportunidade de fazer esses esclarecimentos e entregar para a população os nomes de quem foram os gestores e responsáveis que não cumpriram com o contrato, com a sua parte do contrato, pelo menos. Obrigado, vereador. Ou sim, a parte, vereador Jean Volpato.
Vereador Bruno, fundamental esse debate, porque a gente está falando, sobretudo, uma promessa que foi feita na assinatura original desse contrato de saneamento básico para toda a população. Saneamento básico se entende na tubulação, se entende saneamento básico a rede de esgoto, e não é esse engendamento que tanto tentam colocar, que são as fossas e filtros. Agora, é preciso dizer, todo mundo tem que assumir sua responsabilidade. O prefeito ouviu uma entrevista dele dizendo que isso caiu no colo dele, mas o aditivo foi assinado nessa gestão. Então, não dá para se eximir de responsabilidade, e se ele não concorda com isso, eu acho que ele pode dar um bom exemplo, chamar o Ministério Público, chamar, inclusive, todos os atores que possam estar envolvidos e investigar com seriedade isso, porque, realmente, esse aumento da taxa de esgoto, essas fossas e filtros, está fedendo e não é o cheiro do esgoto. Obrigado, vereador. Presidente, em decorrência dos dois apartes, 2 minutos para concluir. Concedo mais 2 minutos para finalizar o seu pensamento na tarde de hoje. Obrigado, presidente. Eu quero falar aqui o que está na Lei Federal 11.445 de 2007, artigo 11b, parágrafo 4º. É facultado à entidade reguladora prever a hipótese em que o prestador poderá utilizar método alternativo e descentralizado para serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, em áreas rurais, remotas ou em núcleos urbanos informais consolidados. Aí eu pergunto, 40% de Blumenau é rural? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, o pensamento aqui é simples. Tínhamos um contrato de 2010, que se todo mundo fizesse sua parte, se tudo tivesse ocorrido bem, hoje Blumenau estaria com 100%, estaria universalizada a questão do esgoto. Não aconteceu. Estamos hoje em 2025 e temos 48%. Alguém precisa ser responsabilizado por esse absurdo que está acontecendo aqui. Segundo, nós, vereadores, Ministério Público, enfim, não podemos deixar cair na cortina de fumaça dos problemas secundários desse aditivo. Os problemas secundários são em relação à cobrança do valor da fossa e filtro, enfim, outros problemas que vieram. A gente não pode esquecer do principal. O principal é que a empresa não cumpriu com o contrato e está agora jogando no colo da população o custo disso. A sua irresponsabilidade está colocando no colo da população essa cobrança e está ficando muito cara. E não é só dinheiro. É a parte ambiental também, porque não dá para comparar o esgotamento por tubulação com fossa e filtro. É muito pior também para o meio ambiente. Então ficou caro, ficou irresponsável com a população de Blumenau e a gente precisa cobrar as respostas. Muito obrigado, senhor presidente.